Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 20 a 25. Eu vou fazer a leitura desta porção das Sagradas Escrituras. Os irmãos acompanham em silêncio nas suas Bíblias. Diz assim a santa palavra do Senhor: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu hajas com poder neste dia, nesta noite, ó Senhor, e que através do Teu Espírito Santo, ó Pai, Tu possas nos edificar, Senhor, através da exposição desse texto. Que Ele possa falar aos nossos corações. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente sermos impactados pelo poder da graça, maravilhosa graça transformadora de Cristo, ó Senhor. E que esses ensinos, ó Pai, reverberem nas nossas vidas, para que sejamos, ó Deus, sal e luz desse mundo. Assim nós te oramos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse ano de 2025 foi divulgado algumas informações acerca do IBGE feito em 2022. E muito nos chama a atenção alguns dados ali postos em relação à composição religiosa do nosso país. Ainda em 2022, uma reportagem da Veja nos trouxe a informação de que alguns estudiosos, diante da crescente adesão de jovens à religião evangélica, por assim dizer, em poucos anos, ou seja, nos próximos anos, teríamos majoritariamente a população brasileira abaixo de 30 anos como evangélicos. E no IBGE, feito agora em 2022 e divulgado agora em 2025, nós constatamos o crescimento dos evangélicos de 21,6% para 26% ou 27% da nossa população. Resumindo, 1 em cada 4 brasileiros se diz evangélico. E isso, a priori, deveria ser motivo de grande alegria para nós, porque nós temos 1/4 de evangélicos, segundo 1/4 da população brasileira de evangélicos, segundo nos traz o IBGE. Contudo, meus irmãos, diante dessas informações, eu nos convido a fazermos algumas reflexões. A primeira delas é que porque nós somos tantos evangélicos, nós não estamos conseguindo imprimir na sociedade uma piedade cristã. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer, e se você tem alguma dúvida de que a sociedade vem se degradando moralmente, você pode rapidamente, se você tem aí mais de 30, 40 anos, lembrar de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a própria sociedade ímpia tinha muito mais reservas morais do que hoje. Eu estava dando aula aos jovens da nossa igreja e trouxe uma informação para eles para exemplificar
quão profundo a nossa sociedade está mergulhando no pecado e na degradação moral. E dizia a eles o seguinte: uma determinada atriz brasileira, ela agora foi convidada a lançar um novo programa numa grande emissora de TV do nosso país. Você deve imaginar qual é essa emissora. E o programa, ele é um reality show, e o objetivo desse programa, que vai ser transmitido em TV aberta, ou seja, os seus filhos, se tiverem acesso à televisão, é só ligar, vão assistir, como provavelmente vão assistir alguns cortes na internet. Esse programa, ele se destina a apresentar casais a uma terceira pessoa para que eles formem um chamado trisal. O programa, ele vai trazer 4 casais para dentro de um local e vai apresentá-los a outras pessoas para que essas pessoas entrem nesse relacionamento. Se você tiver estômago, você pode depois procurar na internet, tem o vídeo de lançamento e é bem feio de se ver. É bem feio de se ver. É nessa sociedade que nós estamos inseridos. Numa sociedade que prega tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, e hoje de forma muito mais veemente. John MacArthur, pastor, um grande teólogo que labuta contra o pensamento do nosso tempo, ele diz que a igreja nunca correu tanto risco como corre hoje em dia por conta do pensamento pós-moderno, ou seja, o pensamento que dilui todo tipo de verdade. Nós estamos, meus irmãos, vivendo um período de confrontamento, ou de confrontação, na verdade, dos nossos valores cristãos. Então volta a pergunta: por que, se nós somos 1/4 da população, nós não estamos conseguindo imprimir na sociedade uma vida piedosa? Será que eu e você estamos de fato testemunhando da fé que foi colocada em nosso coração? Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, sem sombra de dúvidas, ele é talvez o texto bíblico que mais exemplifica o poder transformador da graça de Deus, tema da nossa preleção dessa noite. Esse homem que nós lemos sendo relatado sobre ele aqui, ele é o nosso conhecido apóstolo Paulo, então Saulo de Tarso. Um dos comentaristas, falando acerca dele, vai dizer o seguinte: certamente, se você vivesse nos primeiros anos do cristianismo, no primeiro século, ao ouvir o nome Saulo de Tarso, tremeria de medo, não menos do que aconteceria a um judeu ao ouvir o nome Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, meus irmãos, a bem de uma melhor compreensão acerca da transformação da maravilhosa graça de Deus na vida deste homem, para que possamos também aprender a aplicá-la na nossa vida, nós precisamos resgatar o que a própria palavra de Deus fala acerca de Paulo, ou de Saulo, antes da sua conversão. O próprio Paulo, falando acerca de quem ele era, no momento em que ele foi preso em Jerusalém e estava sendo praticamente lixado ali pela população, momento em que os romanos o resgatam para o prender, ele pede, como cidadão romano, para poder falar ao povo. E ele vai dizer o seguinte, está lá em Atos 22, de 3 a 5. Ele vai dizer: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, ou seja, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Preste atenção agora. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Perceba que
que o próprio Paulo vai confessar que ele era alguém que perseguia a igreja de Cristo, e não somente perseguia, mas perseguia até a morte. Até a morte. Saulo era um ferrenho opositor da igreja, mas não só opositor no campo das ideias. Saulo de fato perseguiu a igreja de tal modo que o nome dele fazia tremer aqueles que professavam ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas observe agora o que o livro de Atos vai relatar acerca de Paulo antes do capítulo 9, antes da sua conversão. A primeira vez que Paulo aparece em Atos dos Apóstolos está lá em Atos 7, 54 a 8, 1. É o texto que fala acerca da morte de Estevão, do diácono Estevão. Vai dizer o seguinte esse texto: ouvindo eles isto, ou seja, ouvindo os judeus, ouvindo a defesa que Estevão fez do Senhor Jesus Cristo, ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, exclamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o para fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentiu na sua morte. Essa é a primeira aparição de Saulo em Atos dos Apóstolos. A primeira aparição de Saulo, certamente, meus irmãos, é um relato da autorização que ele dá para a morte do primeiro mártir citado na Bíblia, o diácono Estevão. Simplesmente porque aquele homem defendeu a fé dele, simplesmente porque aquele homem fez um resgate do Antigo Testamento até o Novo Testamento, apontando para o Messias, que é Jesus Cristo. Saulo consentiu, autorizou que aquele homem fosse morto de forma brutal, apedrejado. Charles Swindoll, um comentarista de uma série chamada Heróis da Fé, ele fala acerca de Paulo e ele escreve esse momento da seguinte forma. Ele vai dizer: o diácono Estevão é descrito em Atos 6 como cheio de graça e poder, que falava com sabedoria por unção do Espírito Santo, cujo semblante era como se fosse rosto de anjo. Mesmo assim, o apedrejaram. Foi assassinato a sangue frio. Os membros do Sinédrio desprezavam Estevão por causa da sua firme defesa de Cristo. Por isso, ele foi morto com autorização do Saulo de Tarso, do então Saulo de Tarso. Meus irmãos, o fato do relato bíblico citar o nome de Saulo e que as vestes foram colocadas a seus pés é interpretado por muitos como dado a Paulo ter dado autorização à morte de Estevão. Mas a morte de um homem não aplacava a saga de Paulo por perseguir a igreja cristã. Era muito pouco matar um homem. Saulo queria enterrar aquilo que ele chamava de caminho, de seita, aquela seita que pregava que o Messias já havia vindo, que era o Senhor Jesus Cristo, que havia sido morto na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. Saulo queria acabar com essa mensagem. Logo em seguida a esse texto que eu li acerca da morte de Estevão, ainda no capítulo 8, vai ser dito o seguinte: naquele dia, ou seja, no dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
Após autorizar a morte de Estevão, não satisfeito, Paulo agora se volta a perseguir toda a igreja, entrando nas casas, arrastando para a rua, humilhando as pessoas, batendo, prendendo e fazendo com que muitos declinassem da sua fé. Mas a saga de Paulo ainda era maior do que se limitar a Jerusalém. Logo após isso, o próprio Saulo, ele vai e pede cartas para ir a Damasco, perseguir cristãos lá. Não bastava perseguir em Jerusalém. E olha, meus irmãos, Damasco ficava cerca de 160 quilômetros ao norte de Jerusalém. Se 160 quilômetros hoje de carro já é uma distância considerável, imagine você naquela época a cavalo, onde não tinha nenhuma estrutura boa de estrada, de hospedagem. Era um sacrifício grande fazer uma viagem essa distância, mas Saulo estava convicto de que ele precisava e de que ele deveria perseguir a igreja. No versículo 9... Capítulo 9, versículo 1 vai dizer o seguinte: Saulo, preste atenção, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Percebam, não foi o Sinédrio que chamou ele. Quem é militar aqui sabe como é. De vez em quando eu conto essa história para os meus filhos. Um dia que eu sou militar da reserva e eu fui chamado, estava lá no expediente normal, meu subcomandante me chama, ele só faz uma pergunta para mim: você está pronto? Eu digo: sim, senhor. Ok, daqui a 48 horas a pronta operacional você vai partir para uma missão de apoio à defesa civil lá em outro estado e não tem dia para voltar. Sim, senhor. Foi ele quem me deu a missão. Aqui não foi Paulo que recebeu a missão. Paulo foi atrás da autoridade pedir para ir a Damasco. Ele foi pedir as cartas com o objetivo de perseguir a igreja. Saulo, meus irmãos, perseguia a igreja porque o seu coração odiava a Cristo. Mas Saulo não contava com o grande agir de Deus na sua vida. Os planos de Saulo eram ir para Damasco para perseguir os cristãos, para prendê-los. Contudo, na estrada de Damasco, e você conhece essa história, uma grande luz aparece, um grande som, uma voz fala a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, como se já soubesse quem era, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. E então Saulo entra na cidade, vai para a casa de Judas e fica ali 3 dias e 3 noites sem enxergar, esperando alguma coisa. O Senhor aparece a Ananias e diz: olha, Ananias, vai lá na casa de Judas e lá tem um homem chamado Saulo. Você vai lá e você vai batizá-lo. E Ananias diz: Senhor, peraí, Saulo de Tarso, aquele que prende e persegue as pessoas em Jerusalém, os cristãos? Como assim, Senhor? E Deus vai dizer: olha, vai lá, ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Ananias vai lá e batiza aquele homem. Aquele homem, ele é cheio do Espírito Santo. E acontece, meus irmãos, talvez a maior transformação obtida pela graça do Senhor Jesus Cristo na vida de um homem, relatada nas Sagradas Escrituras. O texto que nós lemos é o texto, assim como nós lemos o primeiro texto da aparição de Saulo, como aquele algoz de Estevão. Esse texto que nós lemos é o primeiro texto que fala acerca de Saulo agora convertido, ou seja, o primeiro texto da ação de Paulo pós-conversão. O que é que Paulo fez agora depois de convertido? O texto vai nos falar acerca disso, e nós vamos ver 3 pontos essenciais que o texto nos mostra acerca dessa transformação de Saulo, essa grande transformação operada tão somente pela maravilhosa graça transformadora do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que a graça transformadora de Cristo fez naquele homem foi transformá-lo de inimigo
a pregador do Evangelho. Versículo 20, vai dizer assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Meus irmãos, percebam que entre Saulo, perseguidor da igreja, e Saulo pregando nas sinagogas, apenas 3 dias separavam essa realidade. Os 3 dias em que ele ficou cego. Tão logo, diz a palavra de Deus, ele foi batizado por Ananias, e o autor fez questão de ser claro em relação à exatidão, ou na verdade, da imediata ação de Paulo, que ele vai dizer, e logo pregava nas sinagogas. Paulo, de perseguidor, aquele homem que pediu cartas para perseguir a igreja em Damasco, se transforma agora num pregador da mensagem que ele mesmo perseguia. 3 coisas nos chamam a atenção aqui. A primeira delas, que Paulo não apenas pela sua conversão deixou de perseguir a igreja. Isso não bastava. Cheio do Espírito Santo, não bastava tão somente parar de perseguir a igreja, mas ele se torna um pregador de Cristo. A segunda coisa, Paulo não mais se dirigia às sinagogas com as cartas para prender os irmãos. Agora ele ia para a sinagoga para afirmar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E terceira coisa, Paulo não mais colocava Cristo em oposição a Deus, mas agora afirmava que Cristo era Deus de Deus, igual ao Deus Pai. Que mudança, meus irmãos, abrupta na vida daquele homem. Que transformação maravilhosa. Cristo transformou um inimigo em amigo, um perseguidor em evangelista, um agressor em anunciante da sua divindade. Transformou um opositor em alguém apaixonado pela mensagem da salvação da cruz. E perceba que o autor, como eu disse, ele vai ser aqui cirúrgico na questão da imediata ação do apóstolo Paulo. Eu gosto muito da tradução, de maneira especial eu gosto da tradução bíblica judaica, da Bíblia judaica completa. Obviamente a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, ela tem a sequência diferenciada, e ela traz algumas palavras no original, e muito me chamou a atenção a forma como ela traduz esse texto, e nos ajuda também a ter essa ideia de imediatismo do apóstolo Paulo. Ela vai dizer: Saulo passou alguns dias com os Talmidim, discípulos, em Damasco, e de imediato, perceba, onde o autor bíblico, onde a nossa tradução diz e logo pregava, ele vai dizer, e de imediato começou a anunciar nas sinagogas que Yeshua é o Filho de Deus. Paulo não perdeu tempo, meus queridos. Paulo não ficou pensando numa estratégia de como que ele deveria fazer. Deixa eu montar aqui um planejamento estratégico para os próximos 5 e 10 anos, para eu pensar como que eu vou abordar as pessoas, qual será o melhor local. Paulo simplesmente se destinou a ir onde haviam os judeus, aqueles que eram herdeiros dos oráculos do Senhor, e ele simplesmente abriu a sua boca e falou daquilo que o coração dele estava cheio. Esse é o impulso da graça transformadora, que faz com que nós declaremos a mudança, a transformação, o entendimento que Deus nos deu. O entendimento que Deus nos deu. A graça de Cristo faz exatamente isso nas nossas vidas também, meus queridos, na vida de todos os eleitos. Pelos méritos de Cristo nós somos capacitados, Ele nos outorga o entendimento necessário para termos uma fé verdadeira e centrada na pessoa e na obra de Cristo. O apóstolo Paulo agora, ou o discípulo ainda Paulo, ele vai anunciar a Jesus como Filho de Deus, e ele sabia a gravidade disso. Ele sabia a gravidade de anunciar que Jesus era Filho de Deus. Dizer que Jesus era Filho de Deus era fazer Jesus igual a Deus, era dizer que Ele era o Messias enviado.
O próprio Jesus Cristo foi condenado como blasfemo em Mateus 26, 63, diante do Sinédrio, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Paulo sabia dessa gravidade, mas Paulo ele tinha entendido o maravilhoso amor de Cristo, o sacrifício vicário daquele que nos concede a sua salvação. Paulo não podia se calar, e Paulo então prega a Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Redentor. Meus irmãos, e a pergunta que eu faço aqui, diante desse primeiro ponto, você se reconhece nessa história? Você consegue lembrar de quem você era antes do Senhor Jesus Cristo derramar a sua graça sobre a sua vida? Você consegue, ou você pelo menos traz a memória em gratidão ao Senhor e lembra e diz: ó Senhor, obrigado, porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu confesso aos irmãos que, via de regra, eu sou chamado a esse exercício. Muitas vezes não é de maneira voluntária, mas talvez o Espírito Santo do Senhor me faz recordar. E eu me lembro, eu agradeço a Deus e digo: Senhor, obrigado, porque Tu me tiraste daquele caminho onde eu estava. Me trouxeste para um outro caminho, um caminho onde eu posso glorificar o Teu nome, onde eu entendo que eu tenho um propósito de viver, e o meu propósito é glorificar o Teu nome, Senhor. Meus irmãos, assim como a graça transformadora, a maravilhosa transformadora graça de Cristo operou na vida do apóstolo Paulo, ela operou na nossa vida também. E ela opera todos os dias na vida dos eleitos do Senhor, quando são expostos à pregação da palavra. Nós não temos noção do alcance ou da transformação que Deus vai operar na vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho através de nós. Que possamos então, meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo, lembrar, trazer à memória a transformação maravilhosa que Deus fez nas nossas vidas, e que possamos anunciá-la ao mundo, dizendo que há salvação, que há um Salvador, que pode transformar qualquer situação, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Mas não somente essa transformação ocorreu na vida do apóstolo Paulo. De perseguidor a pregador, mas também de detrator do Evangelho a testemunha de Cristo. Versículo 21 e 22 vão dizer o seguinte: ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados para os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, a fama de Saulo como detrator, perseguidor e opositor do Evangelho não se limitava a Jerusalém. Perceba que em Damasco, uma cidade longínqua, a 160 quilômetros, naquela época era uma distância grande, a 160 quilômetros de Jerusalém, a fama de Paulo já havia chegado. Tanto que quando ele começa a anunciar Jesus como Filho de Deus, aqueles que ouviram a mensagem ficam atônitos, não conseguem compreender, e se perguntam: peraí, aquele ali não é Saulo, o perseguidor da igreja? O que está acontecendo? O dicionário Oxford Language, ele vai dizer que, ele vai traduzir que estavam atônitos como todos os que ouviam. Ele vai dizer que todos foram tomados de grande assombro. O que aconteceu? A mudança de rumo de Saulo impactou aquelas pessoas. Inicialmente, as pessoas não entendiam o que poderia ter acontecido,
Por isso mesmo nós podemos dizer que essa é uma das mais impactantes transformações da graça de Cristo relatadas nas Sagradas Escrituras. Perceba, meus irmãos, que aqui também vai ser dito que Paulo mais e mais ele se fortalecia. Primeiro momento ali, Paulo vai e com ímpeto de quem foi transformado, no ímpeto de quem teve os seus olhos abertos, e perceba, Paulo era alguém que não lhe faltava conhecimento acerca da lei de Deus. Como ele mesmo disse, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia perfeitamente a lei do Antigo Testamento. O que aconteceu com Saulo foi que as escamas saíram dos seus olhos e ele pôde ver a continuidade do Evangelho do Senhor se confirmando e se consolidando na vinda do Senhor Jesus Cristo. E diante disso ele não pôde conter o ímpeto de anunciar e dizer: olha, assim como vocês, eu estava enganado. Deixa eu falar para vocês, sabe aquele Jesus? Ele é o Messias prometido do Antigo Testamento. Mas agora, diante dessa situação, Paulo, o autor vai dizer que ele se fortalecia mais e mais. E eu quero só deixar claro aos irmãos que o entendimento aqui não é de que ele se fortalecia por conta do jejum. Mas Simon Kistemaker, um comentarista bíblico, ele vai nos ajudar a entender que esse fortalecimento era o fortalecimento de Paulo na palavra. Ou seja, Paulo, com o ímpeto da conversão, do primeiro amor, ele foi e anunciou a Cristo, mas ele continuava a estudar, a se dedicar, a aprender da palavra para poder ensinar os seus irmãos. Simon Kistemaker vai dizer o seguinte: manuscritos do texto ocidental, ou seja, manuscritos são as cópias da Bíblia. Os manuscritos do texto ocidental acrescentam a cláusula, aspas, Saulo se fortalecia cada vez mais. Elas acrescentam a frase preposicional na palavra, ou seja, nós iríamos ler, Saulo se fortalecia cada vez mais na palavra. Desse modo, o texto se refere ao poder de pregar e não simplesmente à recuperação de suas forças físicas. Paulo, ele vai dizer, o texto, ele se fortaleceu, ele pregava mais, com mais intrepidez, com mais conhecimento. Mas o interessante aqui, meus irmãos, é que o texto vai dizer que ele confundia os judeus que moravam em Damasco, agora não mais só pregando, mas demonstrando que Jesus é o Cristo. Perceba que no versículo 20, nós vamos ler que Paulo, ele pregava a Jesus, anunciava a Jesus. Agora nós vamos ver que Saulo, ele demonstrava que Jesus é o Cristo. O primeiro momento foi as pessoas ficarem espantadas, não entendendo ou tentando buscar alguma razão para que aquele opositor do Evangelho agora pregasse o Evangelho. O segundo momento foi de ver a transformação de fato na vida daquele homem. Paulo não só transformou o seu discurso, como Paulo também foi transformado na sua vida. As pessoas começaram a olhar para Paulo e diziam, de fato, esse homem, ele está demonstrando que de fato Jesus Cristo é o Senhor. Nós podemos ver agora, naquele homem que antes era violento, alguém pacífico. Nós podemos ver a vida desse homem que era um perseguidor, que respirava morte contra a igreja, um tremendo amor para com a igreja do Senhor. Nós podemos ver esse homem que antes era dedicado a perseguir dia e noite, sem limite de distância, a igreja, um homem dedicado dia e noite a anunciar a Jesus Cristo como Salvador. Aquelas pessoas puderam ver a demonstração através do testemunho de Saulo, porque ele vivia para a honra e para a glória do Senhor. Agora, meus irmãos, Paulo completava, com o tempo que ele teve ali, o que nós precisamos fazer. Não só falar,
mas também testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Paulo não foi transformado de perseguidor tão somente num pregador, mas foi transformado de um detrator em alguém que testemunhava a sua vida, dava testemunho do amor de Cristo, da tremenda transformação que foi feita em sua vida. A ponto de Paulo, em Gálatas 2:20, escrever o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa convicção de que o amor de Cristo o havia salvado fez com que aquele homem transformasse completamente a sua vida. E eu pergunto novamente, meu querido, minha querida, você se reconhece aqui? A maravilhosa graça de Deus, ela operou na sua vida e ela também tem te transformado em alguém que dá testemunho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas podem olhar para você todos os dias e dizer: olha, aquela pessoa, eu sei que ela é crente, eu sei que ela serve ao Senhor Jesus, porque ela exala o bom perfume de Cristo. Será que nós estamos guardando o Evangelho tão somente para nós, sendo a tal ponto egoístas de não dividir com as pessoas que estão sedentas por ouvir a mensagem da salvação? O nosso comportamento condiz com a fé que professamos? Esses dias eu fui impactado por um vídeo que eu vi na internet. E eu quis trazê-lo aqui porque ele trata de uma pessoa comum como eu e você. Falar do apóstolo Paulo muitas vezes pode nos trazer a impressão de que ele era alguém diferente de nós. O apóstolo Paulo era tão pecador como eu e você, a ponto dele dizer que ele era o pior dos pecadores. Mas para que nós possamos ter alguém mais próximo de nós, como uma ilustração de alguém que não se importou com o que o mundo diz, mas exalou o bom perfume de Cristo, eu vi a história contada sobre um testemunho dado por um lutador do UFC. O UFC, para quem não sabe, não acompanha, é o maior campeonato ou torneio de artes marciais do mundo. E é difícil chegar lá. Você tem que ganhar vários outros torneios, você tem que fazer um nome para que você seja levado para ali, e ali você vai, obviamente, lutar, desenvolver o seu esporte, a sua profissão. Mas não é fácil estar ali, até porque para se manter ali você tem que dar audiência. E você sabe que a mensagem do Evangelho não traz audiência do mundo. Mas esse lutador, ele estava na sua estreia no UFC. O nome dele é Maurício Ruff. Não sei quem o conhece. Ele estava num podcast, ele dava o testemunho dele no podcast. Ele disse: olha, eu fui lá lutar pela primeira vez. E aparece o vídeo, e no vídeo ele, após a vitória, os atletas podem falar. E ele vai dizer o seguinte, ele diz: olha, tem alguém aqui, um grande campeão do UFC, que ele, apesar de ser um grande campeão, ele tem pensado muito em tirar a sua vida. E eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, se você tem pensado nisso, faça como eu, porque eu já passei por isso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E as pessoas vibram, batem palma. E aí volta a cena dele no podcast, ele dizendo: olha, e aí vem o título da manchete aqui: lutador do UFC impede suicídio com mensagem de fé. E ele vai dizer: olha, aquele dia passou, e tempos depois ele ia tirar o visto dele em São Paulo, não deu certo, ele foi para o Rio de Janeiro, estava no aeroporto com a camisa do UFC, e um homem chama ele e diz assim: olha, por favor, eu posso sentar com você, eu quero pagar o seu almoço. Ele disse: não precisa, não, senta aqui, eu vou lhe explicar. É porque um lutador do UFC mudou a minha vida. Ele disse: como assim? E aquele homem diz: olha, hoje é um dos primeiros dias que eu saio de casa. Eu passei 6 meses numa profunda depressão. Minha mulher, e eu sou um homem rico, eu tenho muitas posses, tudo que o dinheiro podia comprar eu já tive.
Mas eu estava numa profunda depressão. Minha mulher colocava comida por debaixo da porta para mim. Eu não saía de casa, eu não queria ver a luz. E um dia eu estava tarde da noite, eu não aguentava mais aquilo, minha mulher foi dormir. E eu peguei uma corda e amarrei na janela do meu quarto. Fiz o laço e coloquei no meu pescoço. Mas olhei e meu celular estava em cima da mesa. E eu disse, eu vou dar uma última olhada aqui no meu celular. E ele abriu, ele disse, o vídeo que veio foi de um lutador do UFC. E esse lutador dizia, se você está ouvindo essas vozes que mandam você atentar contra a sua vida, não as ouçam. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele vai mudar a sua vida. E aquele homem ouviu aquilo ali no Instagram. E ele disse que naquele dia ele não tirou a vida dele. E o lutador dá a declaração lá no podcast disse a ele, você não percebeu com quem você está falando? Ele disse, não, ele tinha tirado a barba. Ele disse, eu sou esse lutador que falou isso. E aquele homem se abraça, chora e entrega a vida a Jesus Cristo naquele dia. Aquele lutador ora por ele naquele dia, no aeroporto do Rio de Janeiro. E o que é que essa história tem a ver com o que a gente está falando aqui, meus irmãos? Aquele homem, ele não se furtou de dar o testemunho do que Jesus Cristo tinha feito na vida dele. Ele disse, olha, aceitem a Jesus porque eu já estive com esse problema e Ele foi o meu Salvador. A gente não tem noção do que Deus pode fazer na vida das pessoas quando nós abrimos a nossa boca e dizemos, olha, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a sua. Nós não temos noção do impacto que o nosso testemunho pode causar na vida das pessoas e como o Senhor Jesus Cristo pode nos usar. É necessário que nós nos coloquemos disponíveis para que o Senhor Jesus Cristo nos use. Que possamos, tendo sido impactados pela transformadora e maravilhosa graça do Senhor, anunciarmos ao Senhor Jesus Cristo, testemunharmos dele. Mas uma terceira mudança foi causada naquele homem. De perseguidor, ele passou a perseguido pelo Evangelho. Versículo 23 vai dizer, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos, tomando-no de noite e colocando-no no cesto, desceram-no pela muralha. Agora faça uma ligação com o que tem na sua Bíblia, no capítulo 9, versículo 1. Veja o que vai dizer Atos 9, capítulo 1. Vamos fazer uma comparação com o versículo 23. Capítulo 9, versículo 1 vai dizer, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Na distância desses 23 versículos, o que mudou foi que a graça do Senhor Jesus Cristo veio sobre aquele homem e ele, de perseguidor, virou um perseguido pelo Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, aquele homem, ele abdicou de muita coisa. Saulo, o jovem e promissor Saulo, abriu mão de uma carreira brilhante, de uma trajetória estupenda. Saulo, ele era alguém extremamente capaz intelectualmente, e não somente isso, ele também era extremamente instruído aos pés de um grande mestre da época, chamado de Gamaliel. Além de ser alguém extremamente inteligente, alguém extremamente instruído, Deus o dotou também com a força de trabalho sobrenatural. Paulo era um homem extremamente trabalhador. Certamente o destino de Saulo seria uma cadeira no Sinédrio, na mais alta corte jurídica, legislativa e executiva de Israel. Mas tudo isso havia mudado. Paulo deixou para trás o que ele mesmo chama de esterco. Nada mais daquilo lhe chamava atenção, nada mais daquilo lhe brilhava os olhos. Mas agora, a carreira que ele corria era outra. Era uma carreira que não se limitava nesse tempo. É uma carreira que tem impactos para toda a eternidade. Tudo havia mudado na vida daquele homem, meus irmãos. Uma grande transformação foi feita
na vida do apóstolo Paulo, de tal forma que em Filipenses 1:21 ele vai dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquele homem, ele abriu mão de ter as honras da posição que ele ocuparia para ter todas as desonras, humanamente falando, da perseguição por conta do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo iria entender de fato o que Deus disse a Ananias, que ele entenderia o quanto importava sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não impactou ele, os sofrimentos não lhe roubaram a alegria, a ponto de Paulo, um homem já velho, preso na prisão mamertina em Roma, uma prisão insalubre, uma prisão muito diferente da primeira que ele teve, que foi numa casa, agora uma verdadeira prisão insalubre, sem luz, úmida, cheia de doenças. Ele já é um homem velho, sozinho. Poderia muito bem repensar e dizer: eu poderia ter percorrido outra carreira. Eu fui perseguido, apedrejado, expulso de cidades, eu sofri naufrágio, fui picado por cobra, fui preso, humilhado. Ele poderia refletir nesse sentido, mas o que Paulo faz é escrever a sua última carta. Ali Paulo escreve a carta de 2 Timóteo, a derradeira carta, derradeiro escrito canônico do apóstolo Paulo. E o que nós vemos é uma declaração de vitória, meus irmãos, e não de derrota. É uma declaração de encorajamento a Timóteo para que continue esse ministério. Aquele homem que foi perseguido, ele dizia que a perseguição que veio sobre ele não o venceu. 2 Timóteo 4, 6-8, ele vai dizer: quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele foi transformado, meus irmãos, assim como eu e você. Ele foi transformado de um perseguidor num pregador. Foi transformado de um detrator do Evangelho em alguém que testemunhava de Cristo. Ele foi transformado de um perseguidor a um perseguido por anunciar as verdades do Evangelho. Nós temos alguém próximo de nós também, temos vários relatos de homens que, assim como o apóstolo Paulo, sofreram as perseguições do Evangelho, mas deixaram um grande legado. Deixaram um legado de vidas e mais vidas que foram impactadas pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos herdeiros desses homens. Nós somos herdeiros do apóstolo Paulo, que pregou aos gentios. Nós somos herdeiros, por exemplo, de George Butler, missionário americano, que deixou a sua pátria e veio para o Brasil, um local difícil, um país que tinha muitos problemas na época. Na época de Butler, final do século XIX e início do século XX, e anos depois, até talvez 70 anos atrás, dizer que era crente, protestante aqui no Brasil, era motivo de perseguição. Muitos são os relatos de homens de Deus que foram perseguidos pelo interior nordestino. Muitas vezes as pessoas iam para a igreja com suas bíblias e eram apedrejadas no meio da rua, porque professavam ao Senhor Jesus Cristo. Esse homem deixou sua pátria e veio para cá, veio para o Brasil. Ele quem organizou a Igreja Central de São Luís, que nós todos, de alguma maneira, somos filhos desta igreja. Aquele homem, ele foi levado também ao interior de Pernambuco, e ele era um médico, Dr. Jorge Butler, chamado de o médico amado.
E ali aquele homem, ele abdicou também de uma belíssima carreira. Aquele homem era médico, diz o relato de um dos seus ajudantes, Cícero. Ele vai dizer: olha, o Dr. Butler fazia dezenas de cirurgias por dia, porque ele entendia que ali era oportunidade e ocasião para anunciar a Cristo. Enquanto os médicos cobravam 500, 600 réis para fazer uma cirurgia, ele cobrava 5 réis, 4 réis para fazer uma cirurgia, só para manter o local e poder pregar o Evangelho. Aquele homem deixou um legado. Ele foi perseguido também. Ele foi perseguido a tal ponto de que um clérigo da cidade onde ele atuava mandou matá-lo. Contratou pessoas para matá-lo. E no dia que foi matá-lo, um homem, um irmão que o amava muito, pulou na frente e morreu no seu lugar, chamado Nevilela. Mas aquele homem, ele, diante de tudo isso, ele continuou na sua missão de pregar o Evangelho. Deixou na cidade de Canhotinho 3 monumentos como resultado do seu ministério: um hospital, uma escola e uma igreja. Pastor Antônio que gosta de visitar lá, né? E lá você vai, se você tiver a oportunidade de ir lá, né, a gente vai fazer aquela caravana lá que o presbítero César propôs para ir lá em Cupira, né? O presbítero César disse: pastor Antônio, faz 40 anos que ele tira férias e vai para Cupira, em Pernambuco. Então deve ser um lugar fantástico. Nós vamos fazer essa excursão para lá e a gente passa em Canhotinho, e lá você vai ver o túmulo de Jorge Butler e de Zé Vilela, um do lado do outro, homens que não temeram a perseguição. 3 aplicações para a gente finalizar, meus irmãos. Primeira delas, diante do que nós vimos: aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo e foram alcançados pela graça transformadora, não amam mais as coisas e verdades do mundo, amam o Senhor Jesus, o seu Evangelho, e se agradam em obedecê-lo. Se eu e você fomos impactados por essa graça, meus queridos, o nosso coração está cativo a Cristo, a nossa vida está cativa ao Senhor Jesus Cristo. Nós amamos ouvir as suas palavras, nós amamos obedecê-las, porque nós entendemos que o tremendo amor que Ele teve por nós o levou ao sacrifício, para que nós não fôssemos mais caminhando a passos largos para o lago de fogo e enxofre, mas que agora nós possamos declarar que somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não amamos mais as coisas desse mundo. Há uma transformação abrupta na vida daquele que foi transformado, de tal maneira que aquilo que você amava deste mundo, você repudia, e agora você quer estar aos pés do Senhor Jesus. Segunda coisa que acontece com aqueles que são também alcançados e nós possamos aplicar nas nossas vidas, é que aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo e foram alcançados pela graça transformadora, anunciam a Jesus como Filho de Deus e Salvador dos homens. Meus irmãos, a nossa boca não pode se calar. Nós fomos chamados para um mistério. Nós fomos chamados para sermos missionários, ministros no sentido de servos do Senhor Jesus Cristo, e propagarmos as suas verdades por onde quer que andarmos. E você tem toda a oportunidade do mundo. Todos nós nos relacionamos com as pessoas que aí estão, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu mestrado, por onde quer que você passar, você pode e deve falar do Senhor Jesus Cristo. E perceba o que Paulo falou para Timóteo, quando Paulo diz: Timóteo, prega o Evangelho. Ele não diz assim: Timóteo, prega, procura um momento oportuno, Timóteo. Não vai ser, procura um momento oportuno e prega. Foi isso que Paulo disse? Não. Paulo disse: Timóteo, prega o Evangelho, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Porque vai chegar o dia, Timóteo, que as pessoas não vão mais nem querer ouvir o Evangelho. Elas vão criar mestres para si próprias, para dizer aquilo que elas querem ouvir. Esses dias já chegaram. Nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se é que fomos encontrados por sua graça transformadora. Terceiro,
Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo e foram alcançados pela graça transformadora, descansam nas providências e livramentos do Senhor. O apóstolo Paulo não temeu a perseguição. Ou se temeu, a fé o fez enfrentá-las. Jorge Butler também. José Manuel da Conceição, o primeiro pastor evangélico do Brasil, ordenado por Ashbel Green Simonton, lá no Rio, antes padre, depois pastor, também não temeu, gastou sua vida pregando o evangelho no interior de São Paulo. E tantos outros. Nós somos chamados, meus irmãos, a não temer as agrúrias desse mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições, mas que nós não devemos temer essas aflições, porque Ele já venceu o mundo, e porque Ele já venceu o mundo, nós somos mais do que vencedores com Ele. Que possamos enfrentar, meus queridos, a oposição deste mundo de cabeça erguida, sabendo que nós servimos aquele que não perde nenhuma batalha, aquele que já venceu todas elas, aquele que já nos declarou vencedor com Ele. Para concluir, meus irmãos, eu quero trazer um texto que eu considero um dos mais belos, na verdade, um texto de um livro que eu considero uma das mais belas biografias do apóstolo Paulo. O reverendo Emílio conhece bem, do Huberto Roden, escrita em 1939. E sobre esse momento da conversão do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, preste atenção e nós vamos concluir aqui. Ele vai dizer: desde essa hora dramática, ou seja, do momento da conversão, uma só ideia, um só ideal domina Paulo: tornar Cristo conhecido, amado e servido por todos os homens. Foi nesta disposição psíquica que o maior bandeirante do Evangelho iniciou a sua estupenda carreira, de cuja pujança e prosperidade dão eloquente testemunho os atos dos apóstolos e as epístolas do incomparável arauto de Cristo. Cercou-se desde logo de uma seleta e disciplinada falange de auxiliares, homens e mulheres, moços e velhos, e com eles saiu a conquista espiritual do mundo. Por amor a esse ideal, se deixa perseguir e caluniar, escarnecer e flagelar, condenar à morte e degolar. E no meio dos seus sofrimentos escreve: meus irmãos, eu transbordo de júbilo por entre as minhas tribulações. Cristo é a minha vida e a morte me é lucro. Já não vivo eu, Cristo é quem vive em mim. Paulo é um livro que só fala de Cristo. É uma chama que só arde por Cristo. É um gênio que só pensa em Cristo. É uma vontade que só quer a Cristo. É um herói que só luta por Cristo. É uma alma que só vive de Cristo, por Cristo e para Cristo. A minha oração, meus irmãos, é que nós nos apropriemos dessas verdades e que nós também sejamos impactados por essa graça maravilhosa do Senhor, que já fomos, mas que possamos exercitar a nossa nova realidade de filhos do Senhor, a tal ponto que nós também sejamos um livro que só fala de Cristo, uma chama que só arde por Cristo, pessoas que só pensam em Cristo, que a nossa vontade seja cativa somente a Cristo, que sejamos heróis que só lutam por Cristo, e que sejamos almas que só vivem de Cristo, por Cristo e para Cristo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.